Bem, pessoal, vamos lá para a nossa segunda parte da prática 6. Na prática 6, a gente tinha parado em sua parte primeira nesse modelo aqui de circuito, tá? Bem, ao final dela, a gente fez uma simulação e parece que ela não rodou tão bem quanto desejado. Talvez por erros transitórios, tá, do multisim, e outros por erros de próprio projeto mesmo que a gente tem que tentar consertar. Então, vamos dar o play aqui. Demos o play aqui. Quando essas coisas acontecerem, eu sugiro, para verificar se realmente é um erro de circuito, se realmente é um erro de simulação, de condições iniciais, porque por detrás de toda essa simulação a gente tem um monte de equações diferenciais ordinárias, eu recomendo fechar o multisim, abra de novo. Se os erros persistirem, provavelmente é um erro de projeto. Se eles não persistirem, provavelmente eram condições iniciais que não foram bem inseridas, tá? E que são erros transitórios, típicos de processo de simulação. Mas vamos lá, vamos ver, os três botões estão abertos, vamos ver quais condições atuais encontra o nosso circuito. Então eu vou começar apertando o botão incrementa. Ó, apertei a tecla A, né? Ó, tá incrementando. Abri, fechei, então a gente consegue ver aqui que realmente está incrementando. Vamos lá para o botão de decrementar. Observem uma coisa. Vamos deixar aqui no 7, tá? Vou apertar o botão de incremento, este aqui que a gente vê pelo mouse, tá? Então vamos lá, ó, de 7 eu deveria ir para o 8. Vamos ver o que vai acontecer? Foi para o 6, a primeira vez, ou seja, ele decrementou. Depois incrementou. Olha que coisa mais interessante. E você pode abrir e fechar seu simulador que esse erro vai persistir e a gente vai corrigir ao final. Mas nós já identificamos um erro, tá? Ou seja, a primeira operação, geralmente, ela não funciona. Da segunda em diante, ela funciona. Depois a gente vai entender por que desse erro, mas está relacionado à propagação do sinal, tá? Ou ao tempo de propagação do sinal. Vamos lá para a tecla B, tá? Ou por a chave de decremento, ou seja, estou no valor 11, deveria ir por 10. Mas se o erro persistir, a gente vai ver que a primeira operação ele vai fazer o contrário, né? Então, se eu estou indo na decrementa, ele vai incrementar. E vamos ver, ó, bem aqui de olho aqui no meu mouse, pedi para decrementar e ele incrementou. Pedi para decrementar de novo, hein? Agora ele decrementou de 12, ele foi para 11. Persistir, ó, decrementando. Então, realmente, esse é um erro que tem acontecido. Mas beleza, eu estou aqui agora com o valor 6, tá? Vamos baixar um pouquinho mais. Ok, eu baixei um pouquinho mais. Agora eu vou para o P de play. Então, fui lá, apertei o botão, soltei o botão e vou esperar. Olha o tempo de simulação, 7,8 segundos. Então, estou no valor 5, vamos ver 4. Vamos persistir. Demora um pouquinho, tá? E vamos deixar a coisa acontecendo. Conforme vocês vão ver, ele vai funcionar decrementando. Então, a gente, assim, já achou um erro, que é aquele que eu citei agora há pouco, de que a primeira operação, geralmente, ela não ocorre como esperado. Mas depois, tirando esse pequeno defeito, a gente pode ver que realmente ele está trabalhando com o decremento do tempo. E nós vamos ver que, teoricamente, pelas regras de projeto, ao chegar no valor 0, 0, ele deveria parar. Tá? Eu vou dar um stop aqui só para acelerar o processo. Vou decrementar um pouquinho mais. Vou tentar decrementar um pouquinho mais. Ah, observem, ele não decrementou. Ele não está decrementando depois que eu dou o play. Tá? Por quê? Porque provavelmente algum desses dois flip-flops aqui, tá? Reteu algum valor e a gente precisa agora fazer um botão também de resetar para poder atuar novamente, tá? Se eu dou o play aqui novamente, dou o stop, agora a gente pode ver, ó, que ele não funciona. Ele não funciona, tá? Estou indo na tecla A, estou indo na tecla B e estou indo na tecla P. P. E nada funciona. Se eu salvar o meu circuito, fechar ele e vou abrir ele aqui novamente. Vou abrir ele aqui novamente. Vamos lá. Prática 6. Vou abrir ele aqui novamente. E vou dar play nele. Tá? Eu vou dar play nele.
Quando dou play nele, ó, novamente, tecla A, voltou a funcionar. Ou seja, algum valor foi retido e não foi zerado. Tá? Provavelmente desse cara aqui do play. Joia? A gente precisaria dar um clear nele. Nós precisaríamos dar um clear nele. Vamos verificar novamente com a tecla de decremento. Ó, funcionando. Vou deixar no valor 1. E agora eu vou dar o play. Dei o play. Aí vamos ver o outro erro, né? Que a gente também pôde perceber que porque ele deveria parar no valor 00. Ao chegar no 00, para. Mas conforme a gente vai perceber, isso não está acontecendo. E aí ele vai continuar decrementando num processo infinito. Então vamos lá para o reconhecimento, né, para a melhoria dessa nossa solução. Vou só esperar para ver que do 00 ele vai para o 99. Vamos verificar. Em 99. E de 99 vai para 98, 97 e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos um erro aí. Tá? Bem, de que forma nós vamos começar a corrigir o sistema? Vamos começar por esse erro. Então, eu tenho que entender que, ao chegar no valor 00, ou seja, todo aquele tempo para o qual ele foi configurado e decrementou, ele cessa quando a condição 00 é atingida. Tá? Vamos lembrar que este botão play, na hora que eu aperto ele, né, na hora que eu fecho ele aciona a entrada J, ou seja, dá um set no seu flip-flop JK. Esse valor aqui vale 1, esse valor aqui vale 1. Fica retido em 1, o 1 passa por aqui e permite com que essa entrada de clock, que teoricamente é de 1 minuto, né, ou de 1 segundo aqui, passe e acione o seu flip-flop. Ok, tá? Ou seja, na hora que eu dei o set lá, apertando esse botão, tá? E nem precisa de abrir ele depois, ele aqui vale 1 e permite com que esse flip-flop passe. Tá? Ou seja, esse cara que é responsável, esse flip-flop é responsável por habilitar a passagem de clock que decrementa o tempo. Aquela de 1 em 1 minuto ou de 1 em 1 segundo, né? Conforme a gente já disse. Então, esse permite o play, que seja habilitada, e esse daqui indica se é uma contagem de up ou é uma contagem de down, ou seja, de incremento ou decremento. Então, a gente tem que atuar nesses dois flip-flops daqui, de diferentes maneiras. Tá? Então, a gente sabe que quando chegar no valor 00, o play deve ser desativado. Tá? Então, vamos colocar aqui, primeira coisa, a gente pode ver qual que seria uma forma de desativar esse play. Ou a gente poderia ativar a entrada K, tá? Ou seja, o reset dele, tá joia? Só que se a gente utiliza essa abordagem de setar a entrada K dele, nós teríamos que ter um pulso de clock naquele momento, o que não é muito complicado, tá? Porque aqui nós temos esse elemento que vibra 1 kHz, tá? Conforme a gente tinha mencionado na primeira parte. Ou seja, depois que ele identifica aquela condição, no máximo 1 milissegundo depois ele tem condição de ir lá e setar a saída. Ok, é uma solução, tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Outra solução seria acionar a entrada de clear dele. É outra opção. Se a gente for ver, a entrada de clear dele está sendo usada em algum momento aqui, ó. A entrada de clear dele, na verdade, não está sendo usada. Eu só não deixei a entrada flutuando. Ela vem por esse fio curto-circuita com esse fio, e esse fio vai lá provavelmente para o VCC. Vamos confirmar aqui. Isso, vai lá para o VCC, ou seja, não faz nada. Então, vou arrancar esse fio do clear aqui. Estou arrancando ele. Arranquei. E agora, na entrada de clear, e aí a gente tem que ver, é um clear síncrono ou assíncrono, esse clear dele. A gente pode olhar lá, mas se não falha a memória, ele é assíncrono. Tá? Ou seja, no exato momento que eu der um pulso, ativo baixo, olha aqui a bolinha aqui, ele vai zerar a saída aqui do meu flip-flop. Essa saída 0 vai desabilitar essa porta lógica, ou seja, essa entrada de pulso de clock, e vai garantir que aqui sempre seja 0.
Ou seja, ele para o processo de contagem, tá, da minha unidade aqui de minutos ou de segundos. Ok, então vamos lá. Eu tenho que identificar a condição zero. Para mim identificar a condição zero, eu tenho que entender que essa entrada é ativo baixo. Ativo baixo, tá? Então eu posso utilizar uma porta OR. Vou lá desenhar aqui o circuito e depois de desenhar eu vou explicar um pouco melhor. A porta OR, nós estamos usando TTL aqui, né? Então vamos lá para TTL nesse projeto. É o primeiro projeto que a gente faz com TTL. Porta OR, se não me falha a memória, é a 32. Isso, é 32. Então estou pegando aqui a porta 32. Vou pegar essa daqui. Vou colocar uma, duas portas lógicas aqui. As 3 portas lógicas aqui. Vou fazer o mesmo tipo de circuito aqui. Vai ficar claro depois o porquê eu estou fazendo isso. Mas vamos lá. Prosseguir aqui com o desenvolvimento da solução. E por questões estéticas, deixa eu deixar mais uma aqui. Por questões meramente estéticas, eu vou chegar esse daqui um pouquinho para o lado e esse daqui um pouquinho para esse lado. Então, vamos lembrar que o valor 0, 0, ou seja, aqui vale 0 segundos, aqui vale também 0 segundos, tá? Ele corresponde ao valor binário 0, 0, 0, ou seja, eu estou pegando esta entrada ligando nos 4 bits da unidade de dezena do meu contador, que conta segundos. Então, observem que nesta saída aqui, nesta aqui que eu estou indicando com o meu mouse, eu só vou ter o valor 0 em uma condição, quando todos esses 4 fios valerem 0. Em qualquer outra condição, seja por valor 1, 2, 3, 4 e 5, lembrando que isso daqui é unidade de dezena, vai só até 5, né? Isso daqui vai valer 1, ok? De igual forma, eu vou reproduzir esse procedimento aqui. Tá? Na unidade, no elemento que conta a unidade. Meu contador aqui do meu relógio. E vou pegar esses 2 elementos, o que verifica a condição 0000 de bits e a condição 000 de bits, lembrando que 0000 de bits representa o número decimal 0, e vou unir os dois a essa porta lógica. Estou aqui unindo. E essa saída da porta lógica, eu vou justamente, deixa eu tentar organizar aqui um pouco mais. Vou ligar aqui. Liguei. E vou fazer o meu teste aqui agora. Vamos ver se vai funcionar. Aliás, antes de ligar, vamos só entender. Então, quando aqui for o valor 0, aqui vai valer 0. Quando não for 0, diferente de qualquer outro valor diferente de 0, aqui vai ser 1 e de igual maneira aqui também vai ser 1. Aqui só vai valer 0 quando, tá? Aqui for 0, 0. E na saída dessa porta lógica, ela identifica a condição, tá? Onde aqui for 0 e aqui for 0. Ou seja, se aqui não for 0, eu vou ter o valor 1. Ou se aqui não for 0, eu vou ter o valor 1. Ou seja, em qualquer um desses contadores, se algum dos valores não for 0, eu vou ter uma entrada 1. E o entrada 1 não ativa o clear. Não precisa ativar 1. O clear só vai ser ativado com o valor 0 quando aqui for 0 e aqui for 0. Tá? Então a gente consegue perceber que o clear só é ativado quando nós temos uma saída 0 aqui e uma saída 0 também ali. Eu poderia utilizar aqui uma porta NAND. Ela surtiria exatamente o mesmo efeito, tá bom? Pelo teorema de De Morgan, a gente sabe que a gente pode aplicar a porta NAND aqui. Mas como eu já havia utilizado a porta OR em outros momentos, eu vou continuar utilizando a porta OR aqui.
até mesmo porque até o presente momento eu não tenho nenhuma porta NAND aqui, então não faz sentido eu introduzir um novo chip só para introduzir uma nova porta. Uma porta U aqui resolveria o meu problema. Vamos ver se realmente resolve mesmo. Dei o play. Tá? E vamos lá, vamos incrementar. Estou incrementando 1, 2, 3. Tem o problema ainda, quer ver? Vou apertar o botão aqui de decremento, tá? Ó, o botão de decremento, a primeira vez ele não funciona, mas depois ele volta a funcionar, ó. Funcionando bonitão, ó. Estou configurando. Agora eu vou para o de incremento e vou deixar no valor 2. Ótimo. E agora eu vou apertar o play. Já decrementou. Vamos aqui olhando sempre de olho nesse tempo daqui, né? Então eu vou passar para o meu segundo 2 daqui a pouco. E ele tem que ir para o valor 0 e parar no valor 0. Ele não pode depois seguir com o seu processo de decremento, indo para 99, 98, assim por diante. 1.8, 1.9, vamos ver se aqui vai para 0. Foi para 0. Agora eu espero que quando aqui chegar a 3 segundos, aqui permaneça em 0. Tá? Ele não altere o processo dele de decremento. E vamos ver se assim vai continuar. Porque já parou. A princípio já parou. Tá? Vamos lá ver. 2.8, 2.9, 3. E não foi para 99. Ele parou o processo de contagem dele. Tá? Independente da tecla estar aqui pressionada ou não, ele parou. Tá? Ele parou. Agora vamos ver se depois de parado ele nos permite novamente setar um novo timer, por exemplo, colocar o valor 3 lá. Vamos lá ver? Olha, ó, permitiu, ó. Permitiu. Então, corrigindo aquele problema, ó, ele me permite continuar o processo de incremento ou decremento. Deixa eu incrementar aqui. Deixa eu ir. Deixa eu decrementar. Deixa eu ir para o valor 3. Ótimo, valor 3. E vou dar o play novamente. Ó, fui ali rapidinho, apertei o play. Vamos lá ver. 2. E assim sucessivamente. Aí vai passar para 1. Vamos ver se durante o processo de play ele permite decrementar. Vou lá, vou apertar a tecla menos, hein? Ele me permitiu decrementar. Tá? Ou seja, durante o processo de contagem eu também posso tanto incrementar quanto decrementar. Agora vamos ver se ele vai para 0. Foi para 0. Tá? E depois que ele foi para 0, vamos ver se novamente ele permanece nesse estado. E tomara que assim permaneça. Vamos conferir? Chegando lá, 6,5 segundos, né, na vida real, digamos assim, mas no tempo de simulação, a gente viu que 1 segundo demora aproximadamente com o meu computador 10 segundos na vida real. Né? Então, beleza, foi para 7 e assim permaneceu em 0. Ótimo, resolvemos um problema. Ainda, na verdade, resolvemos 2, né? Porque, como eu disse, depois que ele chega no 0,0, eu não conseguia novamente incrementar ele ou decrementar. E agora, conforme a gente pode ver, estou incrementando. Estou incrementando. Estou incrementando. Estou decrementando. A gente continua tendo aquele problema. Por exemplo, eu estou decrementando, eu estou em 4. Tá? Eu estava em 5, 6, estou decrementando. Agora eu vou apertar a tecla mais. Teoricamente ele deveria incrementar. A gente já vê que na primeira operação, conforme eu já disse anteriormente no início desse vídeo, ele não vai incrementar, ele vai decrementar para só depois incrementar novamente. Vamos conferir? Tá? Então, vou lá, apertei mais, ele decrementou. É a primeira vez. Vou insistir apertando mais. Agora, ele incrementa. Agora ele incrementa. Vamos entender da onde vem esse problema? Vou dar um stop aqui só para não pesar muito. Esse problema, se a gente for parar para raciocinar, então quando eu aperto a chave mais, a chave mais vem aqui, tá? A mais aciona o clear desse flip-flop, contando para ele que vale 0. Tá? A saída aqui que é do seu flip-flop vale 0. E o 0 é justamente o que configura esses dois chips para ir para up. Além de setar o flip-flop para 1 ou para 0, contando se deve ser up ou down, o próprio pressionamento da tecla gera um sinal de pulso de clock que permite com que a minha unidade incremente. Ok. Então, quando eu vou lá e aciono a minha chave decrementa, por exemplo, a minha chave decrementa, ela vem aqui, aciona o set do seu flip-flop, fazendo com que isso daqui vale 1.
e esse 1 aqui a gente viu que faz com que esses dois chips daqui decrementem. Ok, tá? Apertei o menos. Na hora que eu aperto o mais, vem o pulso daqui. Esse pulso, ao mesmo tempo que vem no flip-flop, ele vem também no seu clock. Só que ele chega primeiro no seu clock, porque o atraso introduzido pela porta lógica é menor do que o atraso do flip-flop. Então, na hora que você pressiona a tecla mais, o pulso chega aqui no clock, mas a informação que está na saída do flip-flop não foi atualizada ainda, porque o flip-flop é um dispositivo mais lento que a porta lógica. Então, nesses pinos de up e down, ainda está o processo de decrementa. Chegou o pulso de clock, esse pulso veio da chave mais de incrementa, contudo, a informação que está aqui, chegando aos pinos, ainda é atrasada, porque o flip-flop ele tem um tempo de atualização da informação, tá? Ou de propagação do dado. E aí, como o que chega no clock é primeiro do que o dado de controle do up e do down, acaba que a primeira vez que a gente pressiona ele, ele ainda executa a operação erroneamente. Depois de alguns nanosegundos, aí essa saída aqui é atualizada, e por isso que na segunda vez que eu pressiono o botão de incremento, aí sim ele faz a operação corretamente. Tá, a interpretação do problema é essa. E a solução para ele? A solução para ele envolve justamente o controle de tempo dos meus sinais. Eu teria que fazer com que, ao pressionar essa tecla, esse sinal primeiro chegasse aqui e primeiro eu atualizasse o pino de controle up-down. Primeiro eu precisaria de fazer isso. E depois que chegasse o pulso de clock. Eu tenho duas formas para fazer isso. Ou fazer esse dispositivo ficar mais rápido, o que não tem jeito, ele já é o elemento básico. Tá? Um flip-flop geralmente está na ordem de 50 nanosegundos de atraso. Uma porta lógica na ordem de 10 nano. Então a porta lógica é 10 vezes mais rápida, em média. Isso depende muito da família, tá? Que tipo de transistor que você utilizou, depende de várias outras coisas, mas a média é essa. Ou seja, eu tenho que fazer esse cara ficar mais rápido que a porta lógica. Não tem jeito, não tem jeito, porque geralmente, tá? Um flip-flop é um conjunto de portas lógicas, ok? A não ser que eu pegue uma porta lógica extremamente antiga, extremamente lenta, e pegue um flip-flop extremamente avançado. Tá? E mais rápido. Só que isso não é compatível. A gente tem que, teoricamente, faz parte das boas regras de engenharia, utilizar as mesmas famílias lógicas. Então, essa primeira solução não é legal. A segunda solução é introduzir um atraso aqui, ou em qualquer lugar por onde passa esse sinal de clock. Eu vou colocar esse atraso aqui, entre esses dois pinos aqui. Um atraso tal que ele seja maior do que o atraso do próprio flip-flop. Ou seja, então quando eu pressiono o botão, dá tempo do flip-flop atualizar a sua saída de pino up-down e só depois, graças ao elemento de atraso que eu vou introduzir aqui, que vai chegar no pino de clock. Qual seria esse elemento de atraso? Na vida real, existem alguns chips, vamos tentar achar aqui a minha lista, 7400. Deixa eu achar aqui novamente. Existem alguns circuitos integrados. Vamos ver. Existem alguns circuitos integrados que promovem um atraso no sinal, como por exemplo o 7431, aqui ó. Ele tem 6 elementos dentro desse chip, dentro desse CI, tá? Dos quais 2 deles introduzem atraso de 6 nanosegundos no sinal. 2 deles introduzem atrasos que variam de 23 até 32 nanosegundos. E outros 2 introduzem atrasos de 45 a 48 nanosegundos. Você pode até ligar eles em série, ou seja, a saída de um elemento, você liga na entrada do outro, produzindo atrasos em cascatas. Tá? Então, eu conseguiria facilmente aqui atrasos na ordem de até 200 nanosegundos. Bastaria ligar em cascata. Por exemplo, desses dois, eu ligo um em cascata com o outro, então dá 45 mais 45 nanos de atraso, já me dá quase 100 nanos de atraso. Tá? Então, utilizando esse elemento daqui, por exemplo, tá? Esse elemento de delay ou de atraso, eu conseguiria, na vida real, produzir, tá? Esse efeito. Ótimo.
Se você for procurar o 31 no Multisim, você não vai achar o 31 no Multisim. O Multisim não tem o 74, o 31 implementado. Mas existe um outro elemento nele de atraso implementado, que eu tenho que lembrar o nome. Esse aqui, ó, trans. Eu lembro que ele começava com trans. Transporte delay. Ele não é um elemento que tem na vida real, nesse formato, tá? Mas como eu disse, existe um substituto para ele. Então, ele vai introduzir um atraso, coloquei ele ali, e vou voltar e vou fazer essa ligação aqui, ó. Ou seja, eu estou introduzindo um atraso de quanto tempo? Vamos clicar aqui, Edit Model, e aqui ele fala, ó, atraso no tempo de subida ou no tempo de descida. Eu vou colocar aqui, vou ser exagerado, vou colocar milissegundos. Estava em 100 micro, tá? Acho que 100 micro já resolveria facilmente. Aliás, vamos deixar 10 micro. 10 micro eu acho que já resolve facilmente isso daqui. Ok? Change Component, ok? E agora vamos ver se isso realmente vai repercutir na solução do nosso problema. Vou dar play, dei play. Vamos lá apertar a primeira vez o botão de incremento e vai funcionar. Como antes também funcionava, é a primeira vez, né? Então, apertei o incremento, continuou funcionando. Ó, 3, 4, beleza. Agora eu vou apertar o botão de decremento. Da primeira vez, ele já tem que decrementar e não incrementar como acontecia antes. Vamos ver se vai funcionar? Não funcionou. Ó, não funcionou. Vamos apertar o mais de novo? Ó, mais está incrementando. Vamos apertar o menos. Também não funcionou. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ser conservadores no tempo aqui. Vamos voltar lá no modelo e vamos colocar 10 milissegundos, porque este tempo aqui nosso de simulação não é o mesmo tempo de vida real, como eu disse. Agora vamos dar o play de novo. Vamos voltar, vamos incrementar. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou decrementar. E de repente funcionou. Ó, decrementando, 1. Agora eu vou incrementar. Ó, incrementar. Vamos ver se de 1 ele vai passar para 2. E passou. Então, na verdade, nós temos que ser mais conservadores ainda na parametrização daquele elemento de atraso, tá? Mas realmente a nossa solução passa por atrasar o nosso sinal aqui em relação ao pino de controle, tá? Incremento ou decremento. E assim agora nós temos a solução final, ou aparentemente final, para o nosso problema aqui. Vamos confirmar? Então vamos fazer um testezinho aqui rapidinho, vou apertar Stop, olha, vou salvar, vou apertar Play, ó, os botões estão todos desligados, vou apertar Play novamente e vamos lá, vou incrementar ele, ó. Incrementando, incrementou, ó, 10, 11, 12. Agora eu vou decrementar ele, e de 12 ele tem que ir para 11, tá? Não para 13. E vamos ver? E foi. Olha que legal. Ó, vamos continuar decrementando. Ó, no processo de decremento, em 0. Se eu apertar mais um decremento, ele realmente tem que ir para 99. E foi. E foi. Se eu apertar um incremento agora, eu vou apertar o incremento agora. De 98, ele tem que ir para 99 e não para 97. Vamos confirmar? E foi. Já estou em 2 segundos e agora eu vou dar o play. Tá? Vamos dar o play? Vou dar o play e vamos conferir se ele continua de 2 ele foi para 1, de 1 eu espero que ele vá para 0 agora, né? E de 0 depois assim fique parado. Vamos lá conferir? Ó, de 1, vamos esperar o nosso tempo, sempre lembrando que aqui eu tenho a contagem de tempo, tá? Na vida real, ou seja, vou entrar no segundo 3 de simulação, tá? E foi para 0. E vamos conferir se ele realmente preserva em 0, conforme a gente já observou antes. Vamos conferir, já estamos quase chegando lá. Ele não pode ir para 99. E depois a gente vai conferir se a gente consegue voltar a manipular os incrementos e decrementos. Ó, passou para 4. Passou para 4. E continua em 0, conforme esperado.
E vamos conferir se agora eu continuo, tá, podendo usar ele. Então, vou lá, apertar mais, ó, e foi lá e está incrementando, perdão. Tá lá e está incrementando, ó, 25, 26 e por aí vai. Ok? Vamos para o B agora, né, o de decremento. Decrementando, ó. Decrementando. Vou chegar próximo do 2 para não perder muito tempo. E vou apertar play novamente, tá? Play novamente. E vamos ver se ele vai continuar assim nas condições que estava. Seguindo. Zero, tá? Ótimo. Então tá aí o nosso circuito, ok? Vamos agora resolver a parte final. Então, assim, a ideia dele está toda montada, é isso daí, ele está fazendo os incrementos e os decrementos devidamente, está fazendo o processo de decremento, está fazendo a autoparagem, né, digamos assim. Mas se a gente for voltar para o exercício original, vamos voltar aqui para o exercício original, EDG, prática... Dá para ter uma prática 6 aqui, mas tudo bem. Vamos, então, entrar no site da disciplina. Graduação. Prática 6. Ele fala que, ao chegar no valor 0, 0, eu teria que acionar aqui um buzzer, né? Uma buzininha. Aqui depois ele vai pi, 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 pi. O buzzer, se vocês forem dar uma lidinha sobre qualquer material da internet, você vai ver que o barulho que ele emite depende da frequência com que ele é ativado. Tá? Ou seja, corte, satura, corte, satura, corte, satura, corte, satura. Aí você tem que pensar numa frequência que produz o barulho desejado. Se a gente for ver no próprio diagrama, a gente já sugere que uma frequência de 1 kHz de um pulso quadrado seja suficiente para fazer o barulho desejado lá de aviso sonoro ao usuário do nosso fogão aqui, ok? Então, como que eu tenho que fazer para concluir essa parte daqui? Se a gente for ver, nós já temos um circuito aqui que indica o final, tá? Que indica o final. Que circuito que indica o final? O final é quando acontece 0, 0, tá? É esse circuito aqui, ele indica o final, a saída dessa porta lógica, tá? Então, ele solta um pulso, ok? E esse pulso, ele poderia, agora, indicar não só a saída, mas falar assim, olha, por 1 minuto ou por X segundos, eu quero que o meu buzzer ele fique emitindo um aviso sonoro. Como fazer isso, tá? Uma das formas que a gente tem, vou dar o stop aqui para não consumir muito tempo computacional, mas que essa versão nossa de Multisim tem problema, é utilizando o LET. Se a gente for procurar um LET aqui, por exemplo, o 121, se não me falha a memória, ele é um LET. Tá? Nós não temos o 121. O 122, vamos voltar aqui na lista, eu fechei a lista, tudo bem, a gente abre ele de novo. Tá? É 74... Algum monoestável, tá? Vamos procurar algum monoestável lá. Essas aqui são as famílias, né? Vamos pegar... Não, esse daqui não. 74... 00 Integrated Circuits. Acho que é essa daqui. É essa lista daqui, ó. Vamos procurar um mono... o 121 é um multivibrador monoestável, tá? O 122 é melhor ainda porque ele é até retrigável. Vamos ver quem que é mais? O 123 é. O 130 também parece ser. O 123 é. O 130. Mas nenhum deles, essa nossa versão de Multisim, tá? Ele é capaz de simular.
Então, infelizmente, não vai dar para usar um LED monoestável, tá? Um multivibrador mono. Não pode ser o bistável. O bistável é o caso do flip-flop. Tem os dois estados, 0 e 1, estáveis. Vamos só fazer uma pequena lembrança do que seria o multivibrador monoestável. Se a gente for lembrar, aqui eu tenho uma ferramentinha aqui agora que eu posso utilizar ela. Espera aí, só um segundinho. Sumiu minha ferramentinha aqui, mas tudo bem. Essa daqui. Se a gente for lembrar, essa daqui. Ele é um circuito integrado, então tá aqui um meu circuito integrado. Deixa eu usar outra daqui. Ele é um circuito integrado, tá? Ele tem uma entrada de enable, tá? E ele tem uma entrada que a gente pode chamar de D, não tem problema. Ele geralmente tem uns componentes que geralmente são capacitores e resistores, que a gente liga a ele fisicamente para indicar qual que é o tempo de estabilidade dele. Então, se eu venho aqui, pego a saída dessa porta daqui e ligo ele no enable, tá? E a entrada dele eu posso colocar no VCC, depende muito do chip. Significa que ele vai ser ativado e a saída estável dele, vamos considerar que a saída estável dele seja o valor 1. Ou seja, ele estava em 0. Na hora que chega esse pulso, tá? Se for ativo baixo, é 0. Se for ativo alto, a gente pode colocar uma porta inversora aqui, não tem problema. Tá? Ou seja, quando aqui for 0, tá? Indicando que eu cheguei no valor 0 aqui, 0 aqui, e lembrando que esse 0 meu reseta meu flip-flop para que ele pare de produzir aquele sinal de clock na saída. Esse 0 vai produzir 1 aqui. Esse 1 aqui vai fazer com que a saída dele vai de 0 para 1. E assim permaneça por um tempo designado. Este tempo aqui, ó, este tempo aqui, este tempo T. Designado por estes valores daqui. Esse tempo T você pode configurar para ser, por exemplo, sei lá, 30 segundos. Ou seja, por 30 segundos, a saída do meu monoestável aqui, ele vai ter um nível alto, tá? Que vai acionar, deixa eu voltar aqui, agora eu acho que eu tenho que fechar aqui, que vai acionar essa porta lógica daqui, ou seja, está aqui o valor lá, ou seja, aqui vai valer 1, vai permitir com que esse meu gerador de pulso de clock produza aqui na base do meu transistor, tá? Essa frequência aqui de 1 kHz ou período, tá? De 1 milissegundo de onda, que vai deixar por 30 segundos o meu buzzer emitindo o sinal auditivo de alarme que sua contagem decrementou. Então, a ideia é que a saída daquele mono estável esteja justamente nessa entrada de porta lógica aqui, que infelizmente nós não vamos conseguir reproduzir aqui no nosso multisim, tá? Poderia fazer uma gambiarra, poderia, tá? Que gambiarra você poderia fazer, professor? A gente poderia utilizar aqui essa saída daqui um outro flip-flop. Vamos pegar aqui um outro flip-flop. Tá? Vou pegar aqui um outro flip-flop. Vamos tentar ver como seria essa gambiarra, tá? Ou seja, vou pegar a porta inversora aqui. A inversora, se não me falha a memória, é 0,4. É a 0,4, vamos ver? É a 0,4. Tá bom? Mas isso seria gambiarra, tá? Em alguns momentos não daria tão certo assim. E vamos ver. Ou seja, quando aqui for 0, tá? Quando aqui for 0, tá joia? Talvez eu tenha que atrelar alguma condição. Tipo, isso daqui estava ligado. Isso daqui valia 1. Deixa eu pegar uma porta E. Eu acho que eu posso pegar essa porta E.
acho que eu vou ligar aqui para ficar mais... Pronto. Ou seja, quando isso daqui for 1, ou seja, eu estava em estado de play, quando isso daqui for 1, e quando isso daqui for 0, 0 for invertido, foi 1, aí aqui eu posso vir aqui no J. Tá? E aí ele vai produzir um 1 aqui na sua saída. E quando eu tiver... Vamos deixar para resolver outra condição do clear. Eu ia colocar um K aqui, do clear aqui, tá? Do reset, perdão, para quando qualquer uma das chaves for pressionada, ele reseta. Porque aqui vocês vão ver que na hora que isso acontecer, ele vai sair um aqui continuamente. E isso não é legal, tá? Mas vamos pegar aqui esse dispositivo. Vamos pegar essa outra porta lógica E aqui, que é justamente essa porta lógica daqui, ó, do desenho. Então, nessa outra porta lógica aqui, eu pego meu clock de 1 kHz. Estou aqui, pegando meu clock de 1 kHz. O mesmo, aliás, perdão, esse aqui está errado. Nessa fonte aqui de clock, não. Esse daqui que a gente utiliza o clock para contar o tempo, né? Meu clock de 1 kHz é esse cara daqui. Deixa eu ver se eu consigo conectar ele aqui sem muitos erros. Tá bom? Fui lá e conectei nele. Ótimo. Que era o mesmo que eu utilizei ali para fazer a amostragem da leitura das minhas chaves, para ver se eu estava incrementando ou decrementando. Estou pegando essa saída daqui. Lembrando, gente, que isso não está longe de ser o caso ideal, tá? Isso aqui nós estamos tentando fazer uma gambiarra daqui para ver se vai funcionar, ok? E aqui vamos colocar, ao invés de colocar o transistor lá por hora, vamos colocar só um indicador luminoso para ver se esse negócio vai de fato funcionar ou não. Temos que depois, vou deixar as entradas flutuando por enquanto, tá? Não vou preocupar com isso. Aliás, eu não gosto de deixar a entrada flutuando, mas por enquanto, pelo menos a de clear, eu vou colocar ela no VCC. Vou trazer porque a de clear pode ser que nos prejudique. Estou aqui, estou ligando ela no VCC, ou seja, clear não vai influenciar mais no nosso processo. E vamos lá executar ele mais uma vez. Estou executando ele. Está vendo que ele não está piscando, nem nada. Vou lá incrementar, incrementou. Vou decrementar. Decrementei. E vou dar o play. Dei o play. Só olhar no tempo aqui. Foi para 1. Eu acho que com 1 milissegundo isso aqui vai ficar loucão. Vou ver se ele vai para 0. E talvez não acenda devido à frequência, né? Realmente não acendeu. Então aí a gente pode ver. Vamos ver se pelo menos a gente conseguiu gerar o pulso ali, né? Para a gente ver se a gente conseguiu gerar o pulso ali, a gente pode vir aqui, colocar um indicador luminoso aqui, outro indicador luminoso aqui, tá bom? Outro indicador luminoso aqui. E esse daqui eu acho que não vai influenciar em nada, praticamente. Tá? Ao invés de colocar esse clock aqui, eu vou colocar um mais lento. Não vou colocar de 1 kHz, não. Vou colocar de Hertz. Eu vou colocar um aqui de 50 Hz. Ok? 50 Hz. Tá? Então eu vou pegar esse cara daqui. Só para ficar mais fácil de ver. Estou ligando ele no terra. Está aqui no terra. E está aqui ele. Vixe. Eu acho que eu fiz alguma ligação aqui. Era aqui, perdão. Pronto. Tá? Essa porta daqui é uma porta, se não me falha a memória, eu acho que de 6 volts. Devia ser. Vamos lá, vamos dar o play. Demos o play novamente. Vamos lá. Incrementei, incrementei. E agora eu vou dar o play. Dei o play. Então aqui vale 1
indicando que está em estado de play, só que aqui está valendo 1 e aqui está valendo 0. Vamos ver se aqui vai dar uma piscadinha rapidinha. Vamos esperar para ver se vai dar uma piscadinha rapidinha. Olha, lá em cima, 1. Vamos ver se aqui vai chegar a dar uma piscadinha. Ó, deu uma piscadinha, só que não foi o suficiente para fazer o 7 ali aparecer. Novamente, um problema de timer, tá? Esse problema de timer eu vou fazer como? Introduzindo um novo atraso. Porque eu preciso que em algum instante de tempo aqui saia 1, porque quando esses dois aqui, quando esse daqui vai para 1, esse cara vai para 0. Então eu vou só introduzir um atraso aqui de tempo. Introduzir aqui. Vamos ver se vai nos ajudar, né? E vamos dar play de novo. Vamos lá. Vamos partir para o valor 1, valor 2. E vamos dar o play. Ótimo. Então a gente está vendo que esse cara aqui vale 1. Esse cara aqui vai aparecer valendo 1 rapidinho, conforme a gente já viu, tá? E esse cara também aqui vai aparecer valendo 1 porque eu introduzi um atraso aqui relativamente grande. Vamos ver se esse 1 e 1 vai gerar 1 aqui, esse 1 vai gerar uma saída 1 aqui. Vamos lá ver se vai funcionar. E essa saída 1 aqui vai me permitir com que esse... Ó, gerou. A gente viu ele rapidinho. Tá? Você pode voltar no vídeo e vai ver que deu um pulso. E aqui era para estar valendo 1, hein? Aqui era para estar valendo 1. Vamos ver se está valendo 1. Vamos ver se está valendo 1. Vou ter que repetir aqui novamente. Aqui era para estar valendo 1. E aqui vamos ver se o negócio pisca mesmo, né? Dá no play. Mais uma vez. 1, 2. E dá o play. Ótimo. Vamos ver se esse cara aqui vai dar uma piscada. Ah, gente, faltou ligação de clock. Faltou ligação de clock, tá? Então, não vou nem persistir. Esqueci de ligar o pin de clock. Vou utilizar esse mesmo cara aqui, ó, para fazer aquisição. Existe uma condição, que esse atraso aqui, o período de atraso dele seja muito maior do que o período de clock lá, tá bom? Vamos lá. Vou pegar ele, vai ser difícil sair levando ele para lá, mas vamos lá, eu vou conseguir. Deixa eu ver onde que tá, já achei ele tá aqui, ó. Ótimo. Vamos ver se vai ajudar. Então vamos lá. Deixa eu me trazer aqui para o cantinho. Então vamos colocar 1, 2. Tá bom? E vamos dar o play. Então vamos ver se esse cara aqui vai chegar a dar aquela piscadinha suficiente para setar o flip-flop e vai ter um clock ali para colocar essa saída valendo 1. Vamos lá. Vamos ver, de olho nesse cara daqui. Vamos ver de olho nele. Piscou. Setou para 1. Agora a gente consegue ver que esse pulso de clock agora está na saída. E aqui que eu vou acionar o meu transistor. Aí eu aciono o meu transistor. Tá bom? Ótimo. Então funcionou. Ou seja, aqui é a frequência com que o seu buzzer, né, o seu sinal audível, ele, ou alarme, né, sonoro de alarme, vai ficar piscando. Só que aí tem um problema. Ele não para. Se fosse com LED, a gente saberia que 30 segundos ou 1 minuto depois ele pararia. Com a minha gambiarra, ele não vai parar. Aí você vira assim, Alan, mas como é que eu faço para ele parar?
ou você coloca um botão a mais aqui de stop, tá? Que seria talvez o ideal. Vamos colocar um botão a mais aqui de stop. Vamos colocar um botão. Vamos primeiro só ver esse botão de stop. Vou dar stop aqui na minha simulação. Essa região aqui está menos bagunçada. Esse stop aqui, só lembrando, é o stop do buzzer. Tá? É o stop do buzzer. Poderia também fazer ele ser o stop da minha contagem. Tá? É só ligar ele aqui no meu... Pode ser ele no clear. Tá? Eu acho que no clear também resolveria. Mas não vamos ficar mexendo também demais, senão o exemplo vai ficar muito confuso. Ele já está talvez um pouco já pesado, né? Deixa eu só pegar essas chaves aqui. Trouxe para cá. Trouxe para cá. Esse daqui seria o botão. Stop som. Vou deixar até bem claro aqui que tipo de stop é esse. É um stop para o som, né? Vamos fazer a ligação da chave aqui. É uma chave de pull down. Deixa essa resistência mais para baixo ainda para facilitar a minha vida. Mexi, apertei demais, né? Vamos lá. Tá aqui. E eu tenho que pegar a minha entrada de clear aqui. Tá virando um ninho de gato meu circuito, né? E tá aqui. Então aí, quando eu pressionar esse botão de stop, tá? Teoricamente, ele vai parar de fazer barulho. Então, deu play, vamos ver se vai funcionar. Tá aqui. Vou lá, vou incrementar, hein? Opa, cometi um erro aqui. Eu esqueci de reconfigurar a chave. Não é a tecla A, não, é a tecla D. Vamos lá. Apertei o play. Então, vamos incrementar. 2, 3. Vamos dar uma decrementada, só de unidade. 2, ótimo. E vamos apertar o play. Apertei o play. Então tá lá, de 1 ele vai passar para 0. A gente vai ver, ó, o pulso de clock gerado por esse cantador não está no transistor, mas aqui vai ter um pequeno acionamento dele. Vamos ver daqui a pouco, ó, 0,6. Tá vendo que tá ficando mais pesado. 0,7. Por quê? Estamos adicionando elemento, né? Aqui vai dar uma pulsada, aqui vai setar para 1, esse 1 vai deixar chegar na base do transistor esse pulso de clock. Vamos lá ver. Aí, ó, deixou chegar. Chegou. E vai estar piscando lá. Então, imagina que agora, esse sinal daqui faz com que na base do transistor se produza um sinal com a mesma frequência do que se vê aqui e que esse sinal vai para o seu buzzer e ele faça aquele alarme sonoro. Mas aí você cansou do alarme sonoro. Quer fazer o quê? Quer resetar ele. Aí você falou, resetou ele, apertou o botão stop som. Parou. Tá? E assim a gente consegue concluir o nosso projeto que vai estar à disposição no site da disciplina, tá? Para análise de vocês. Minha recomendação é que vocês produzam ele a partir do zero, como a gente fez aqui. E em caso de dificuldades, consultem o que está sendo feito aqui. Tá? Mas é isso, bons estudos.